Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de transformações geométricas. Acompanhe aqui a gente. Pessoal, agora nós vamos compreender um pouco mais sobre planos cartesianos. Lembra, o plano cartesiano ele é formado por duas retas e essas retas se encontram em um único ponto chamado de origem. Então, vamos anotando isso. Primeiro, um plano cartesiano ele é formado por duas retas. Essas duas retas elas se encontram em um único ponto. Olha aqui o ponto de encontro. Esse ponto de encontro nós chamamos ele de origem. Agora, após o cruzamento dessas duas retas, percebam, essas retas são retas o que, professor? São retas concorrentes. E essas retas concorrentes formam entre si ângulos de 90 graus. Portanto, essas retas são chamadas, então, de retas perpendiculares. Perpendiculares entre si, isso porque formam, no encontro delas, ângulos de 90 graus. Perfeito? Então, eu tenho aí 4 ângulos de 90 graus. Então, só lembrando, nós temos duas retas. Essas duas retas se encontram em um único ponto e esse ponto é chamado de origem. É a partir dessa origem que nós vamos dizer quantas unidades o corpo se deslocou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Ok? Agora, professor, esse eixo aqui que está na horizontal, essa reta que está aqui na horizontal, ela tem um nome específico. Ela é chamada de eixo das abscissas. Então, no plano cartesiano, nós temos o eixo das abscissas, eixo das abscissas, que seria na horizontal, é o eixo X. Então, o eixo X, que fica na horizontal, é chamado de abscissa. Nós temos também o eixo Y, que fica onde? Na vertical. Então, essa reta que está na vertical, ela tem um nome específico, chamado de eixo Y, ou ordenada. Então, eixo das ordenadas. Agora, lembra, eixo que fica na vertical. E além disso, pessoal, a gente pode identificar quadrantes. Professor, o que seria quadrantes? Quadrantes são essas regiões, 1, 2, 3, 4. 4 regiões, 4 quadrantes. Então, possui também, 4 quadrantes. Beleza? Então, pessoal, a gente tem aqui que um plano cartesiano é formado por duas retas. Essas duas retas se encontram em um único ponto. Esse ponto de encontro das duas retas é chamado de origem. Lembra que ao se encontrarem, elas acabam formando 4 ângulos retos. Portanto, essas duas retas são retas perpendiculares. Ok? E além disso, essa reta que fica na horizontal, ela tem um nome de eixo X. E essa reta que fica na vertical, ela tem um nome de eixo Y. Só que esses eixos também, eles podem ser chamados na horizontal de abscissa. Então vamos botar aqui, abscissa. Na vertical nós podemos chamar de ordenada. Beleza? Outra coisa, nós falamos que o plano cartesiano é formado por quantos quadrantes? 4 quadrantes, Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, pessoal, nós observamos aqui 4 quadrantes, nós observamos também que nós temos 2 eixos, e esse é o nosso plano cartesiano.
Agora, pessoal, nós vamos entender como localizar pontos nesse plano cartesiano. Como localizar pontos? Mas antes disso, nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. Sempre um ponto, ele é determinado por duas coordenadas. Uma no eixo x e outra no eixo y. Só que sempre aparece a coordenada, ou seja, a localização do eixo x e depois aparece a localização do eixo y. Então, um ponto ele é determinado por quantas coordenadas? Duas coordenadas. Primeiro aparecem os valores de x e depois aparecem os valores de y. Essa sequência ordenada de valores nós chamamos de par ordenado. Então, ó, professor, então isso daqui que o senhor colocou aqui ao lado é chamado de par ordenado, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. Agora, por que eles são chamados de pares ordenados? Simples, ó, porque primeiro eu tenho o valor de x e depois eu tenho o valor de y. Então lembra, isso daqui é chamado de par ordenado. Eu vou até colocar aqui essa configuração aqui, ó, é chamada de par ordenado, ok? Por quê, professor? Porque primeiro nós colocamos a localização do eixo x, que fica na horizontal, e depois nós atribuímos a localização do eixo y, que fica na vertical. Agora vamos aprender a localizar um ponto. Ó. Vamos localizar o ponto A, 2, 3. Isso quer dizer o quê, professor? Que eu tenho duas unidades no eixo x, olha aqui, o eixo x, e 3 unidades no eixo quê? No eixo y. Isso quer dizer que partindo da minha origem, partindo do ponto de encontro entre essas duas retas, se eu me deslocar 2 unidades, 2 unidades para onde? Para a direita, no eixo x, perfeito? E 3 unidades para cima, ó. 1, 2, 3 unidades, eu vou encontrar o ponto A. Então, professor, isso quer dizer, essa localização aqui, essas coordenadas, elas estão informando a localização do ponto A. Ok? Então, lembre, primeiro nós colocamos os valores de x e depois o de y. Então, ó, botando aqui esse ponto, nós temos o ponto 2, 3. Então, aqui seria o nosso ponto A. Lembra, o ponto A, nós nos deslocamos a partir da origem 2 unidades para a direita e 3 unidades para cima. Ok? Ó, pessoal, professor, por que eu me desloquei para cima e não para baixo? Simples, ó. Os valores são positivos. Sempre no primeiro quadrante nós temos valores positivos para x e valores positivos para y. Percebam que esse ponto aqui, ó, 2, 3, eu tenho valor de x positivo, ou seja, x aqui ele é maior que zero, ele é positivo, ele atribui valores maiores que zero. E esse y aqui é positivo, ou seja, y é maior do que zero. Ok? Então, só para a gente observar melhor. Já o ponto B, a localização dele é menos 4 para x, ou seja, partindo da origem eu vou me deslocar para a esquerda. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E 5 para y, ou seja, eu vou me deslocar para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, fazendo aqui, colocando esse ponto aqui no nosso plano cartesiano, nós vamos encontrar aqui o nosso ponto B. Agora, o ponto B, ele é representado por quem? Ele é representado pelas coordenadas menos 4 e 5.
Agora lembre, o valor de x aqui é negativo e o valor de y é o quê? Positivo. Observe, valor de x aqui, ó, negativo e y positivo. Professor, então no meu segundo quadrante, nessa região, sempre os valores de x serão negativos e os valores de y serão positivos. Localizando agora o ponto C. Então eu tenho menos 6 e menos 6. Então menos 6 para x, eu parto da origem para o lado esquerdo, menos 1 até o menos 6, ó. E menos 6 para y. Então parto da origem e vou até o menos 6 para o y. Localizando esse ponto aqui, nós vamos ter aqui o seguinte, galera, ó. Aqui seria o nosso ponto C. Percebam que o ponto C, a localização, as coordenadas dele, seria menos 6 e menos 6. Percebam, os valores de x para o terceiro quadrante são negativos e y também é o quê? Negativo. Então, professor, x aqui é negativo e y aqui também é negativo. Tranquilo, né? Localizando agora o ponto D. O nosso ponto D, 5 para x e menos 3 para y. Então, para o eixo x na horizontal, a abscissa tem localização 5 e menos 3 aqui para o meu eixo y. Então, ó, nós temos aqui essa representação. O ponto D ficará nessa posição. Então, pessoal, as coordenadas do D seria 5 e menos 3. Professor, localizei aí 4 pontos, falta o último ponto, ponto E. Esse ponto E, ele está exatamente aonde? Na origem. Por quê? Ó? É 0 para x e 0 para y. Então, o ponto E está exatamente aqui, ó, na origem. O ponto E seria 0 para x e 0 para y. Agora, se a gente colocasse um ponto, professor, como esse ponto aqui, ó, vamos botar aqui um ponto F. Só que o ponto F, ele vai ficar nessa posição, ó. E aí, você consegue determinar as coordenadas desse ponto? Esse aqui é o nosso ponto F. Quais são as coordenadas desse ponto? Vamos lá. Então, primeiro, qual é o valor de x? O x é quanto? 0. Professor, por que 0? Porque percebam que o ponto F está exatamente em cima do zero, da origem dos espaços. Então, para o eixo x, nós temos 0. E qual é a coordenada no eixo y? Bem simples, ó. A coordenada no eixo y é quanto? Menos 7. Então, ó, a localização desse ponto F é 0 e menos 7. Agora, pessoal, se eu quisesse localizar um outro ponto, por exemplo, se eu quisesse localizar aqui esse ponto aqui, ó, ponto G. Esse ponto G, qual é a localização dele? Bem simples, né? Ó, para o eixo x, nós temos menos 3, porque a partir da origem ele está deslocado 3 unidades para a esquerda. E para o eixo y, nós temos quanto? 0. Então, para o eixo y, representa aqui, ó, 0. Professor, então, basicamente, quando nós utilizarmos o plano cartesiano, nós temos que lembrar que esse plano cartesiano é formado por um eixo na horizontal, chamado de x, por um eixo na vertical, chamado de y. Lembra que o eixo y tem o nome de ordenada e o eixo x tem o nome de abscissa. Perfeito? Então, esse é o nosso segundo encontro. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Qualquer dúvida, fala com a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.